A Rede Nacional de Plataformas Logísticas ao serviço do crescimento econômico e do progresso social de Angola. A criação de uma rede nacional de logística é hoje, no seio da economia angolana, uma questão de importância transcendente no contexto do desenvolvimento econômico e social a longo prazo. No mundo de hoje, marcado cada vez mais pela globalização e pela concorrência, a produção e a competitividade são os elementos críticos do crescimento econômico e da internacionalização. A estratégia governamental para o setor da logística, definida ao mais alto nível pela visão esclarecida e altamente mobilizadora de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos, e pela empenhada ação governativa do Ministério dos Transportes, assenta numa solução integradora que articula a Rede Nacional de Plataformas com as redes modais de transporte, a ferroviária, a rodoviária e a aérea e os portos, eles próprios, autênticas plataformas de logística por excelência. Esta estratégia tem subjacente uma perspectiva que abrange integradamente 4 vertentes complementares entre si: o incremento da produção interna, a diversificação setorial do produto nacional, a substituição progressiva e consistente de importações e o reforço da internacionalização da economia nacional com o aumento da presença de produtos angolanos nos mercados externos. Para que se reúna o conjunto fundamental de condições que viabilizem a criação do ambiente necessário para estruturar e consolidar um processo de crescimento econômico com desenvolvimento e progresso social, torna-se necessário atuar em diversas frentes e em simultâneo, sendo 2 os campos prioritários: o da logística e o outro, o dos transportes. Existe hoje também a consciência generalizada de que um modelo de crescimento para suportar estes objetivos terá necessariamente de incorporar como fatores de produção fundamentais as infraestruturas e o capital humano, numa combinação optimizada do ponto de vista quantitativo e qualitativo para gerar o equilíbrio geral da solução macroeconômica indispensável a uma boa resolução da equação fundamental do desenvolvimento. A aposta na construção de uma rede nacional de plataformas logísticas surge, assim, na vertente das infraestruturas básicas de apoio aos setores produtivos e no campo do fomento a atividades dos operadores, como um aspecto determinante do ordenamento do território e do planeamento econômico. E atuará também como um estímulo à fixação das populações nas suas regiões de origem, conferindo-lhes melhores condições de vida e obstando de forma peremptória e definitiva ao êxodo rural e ao abandono do interior. A Rede Nacional de Plataformas Logísticas poderá igualmente contribuir para criar condições para que Angola se transforme ela própria numa plataforma continental de logística na sub-região austral em África, pela posição geoeconômica privilegiada de que desfruta, que oferece aos países do interior do continente condições vantajosas de estacionamento das cargas e acesso destas aos portos marítimos da costa atlântica. Esta condição tornará as relações econômicas com países de outros continentes mais facilitadas e competitivas pela diminuição do custo generalizado associado ao ciclo da logística que liga a produção aos centros de consumo, valorizando e aumentando a presença de Angola e de África no mundo. As plataformas logísticas são definidas como zonas delimitadas, no interior das quais se exercem por diferentes operadores todas as atividades relativas ao transporte, à logística, a operações de transformação de baixa intensidade e a distribuição tanto para o trânsito nacional como para o internacional, e podem assumir diferentes conformações, tais como plataformas logísticas de nível nacional, regional ou local, plataformas portuárias, centros de logística, portos secos, centros de carga aérea, etc. Na atualidade, as plataformas logísticas são muito mais do que simples locais de trânsito das cargas.
tendo já um significado que as associa a uma dimensão industrial que acrescenta valor e promove a aceleração do crescimento econômico pelos efeitos na atividade produtiva em geral, tanto a montante como a jusante. Apresentam, por isso, especiais condições para a instalação de empresas de uma mesma fileira produtiva que beneficiam da utilização do espaço comum e da complementaridade com o sistema de transportes. A importante função econômica da rede de plataformas logísticas será potenciada pelo efeito das sinergias que a integração e complementaridade com as redes de transporte, em especial com a rede ferroviária nacional, permitirão e outorgará ao conjunto integrado da logística e dos transportes uma unicidade e um caráter de indissociabilidade com valor agregado na economia nacional muito superior ao simples somatório das partes individualmente consideradas ou atuando apenas de forma isolada. A existência de uma rede integradora no plano da logística e dos transportes, coordenada a nível institucional e funcional por uma mesma entidade, é, afinal, a pedra de toque do modelo que associa numa solução unitária de intermodalidade e numa relação simbiótica perfeita, portadoras de auspiciosos sinais de mudança, ambos os ramos de atividade, como se das duas faces de uma mesma moeda se tratasse. Pela sua particular interligação com o sistema de transportes e dispondo dos mais modernos sistemas tecnológicos e comunicacionais do tipo, por exemplo, janela única de logística e janela única portuária, as plataformas estão no epicentro do processo de desenvolvimento em qualquer país do mundo. A composição da Rede Nacional de Plataformas Logísticas de Angola. A rede compreende a construção de um total de 44 novas plataformas, em localizações estratégicas ao longo de todo o país, em consonância com as orientações para o desenvolvimento econômico e social que privilegia a integração da logística e dos transportes. A implementação da Rede Nacional de Plataformas Logísticas no conjunto da totalidade das infraestruturas que a compõem representa um investimento da ordem dos 4.000 milhões de dólares, estimando-se um período total de construção não inferior a 10 anos. Este mega empreendimento representa uma oportunidade única para a possível aplicação do regime jurídico das parcerias público-privadas em campos como os do investimento, do financiamento e da gestão das plataformas logísticas, através da criação de concessões de serviço público do tipo financiamento, construção, exploração ou outro, pressupondo sempre, em qualquer circunstância, uma adequada partilha do risco dos investimentos, justa, equilibrada e mutuamente vantajosa entre o setor público e o setor privado. Entre este conjunto de infraestruturas, foi já despoletado sob a égide do Conselho Nacional de Carregadores, Instituto Público, na dependência orgânica e institucional do Ministério dos Transportes, os competentes estudos para vários projetos, de que se salientam os casos das plataformas a seguir mencionadas, encontrando-se neste momento a serem desenvolvidos já os trabalhos preparatórios para início da construção. Plataforma Logística do Lombe, em Malange, área do espaço 330 hectares. Plataforma Logística do Luau, no Mochico, 105 hectares. Plataforma Logística do Menong, no Quando Cubango, 100 hectares. Plataforma Logística do Lubango, na Huila, aproximadamente 100 hectares. E Porto Seco do Soio, no Zaire, 26 hectares. Todas as plataformas logísticas possuirão as componentes básicas associadas a este tipo de infraestruturas, tais como portos secos, áreas para a construção de armazéns, serviços como a hotelaria, a restauração, a manutenção de viaturas, depósitos e bombas de combustível, silos para cereais, lojas de conveniência, agências bancárias, serviços alfandegários, instalações para estadia de condutores e outros profissionais em trânsito, entre outras possíveis funcionalidades.
ramais ferroviários ou linhas que possibilitarão a ligação das infraestruturas de logística de acordo com a sua localização a cada uma das 3 linhas férreas existentes e, no futuro, as linhas que vierem a ser construídas no âmbito da expansão da rede ferroviária nacional. Com novas soluções no campo da logística e dos transportes, teremos todos a ganhar. A economia nacional, porque tenderá a crescer e a expandir-se global e setorialmente de forma mais acelerada. As populações em geral, porque verão aumentadas as oportunidades de acesso a emprego remunerado e, consequentemente, a níveis de rendimento superiores. As empresas, porque disporão de um campo muito mais vasto para a realização de projetos de investimento e para desenvolvimento de iniciativas de caráter produtivo. E o país, porque ganha em eficiência econômica e em competitividade, reforçando a sua imagem externa e impondo-se definitivamente como uma economia emergente consolidada e de grande sucesso no plano internacional. Rede Nacional de Plataformas Logísticas, a chave para o crescimento e o desenvolvimento econômico e social no futuro.